Boa noite. Que bom ter você aqui. Que bom para você também que nos assiste pela internet. É sempre bom a gente abrir nosso coração e estar disponível para a ação de Deus. E quando a gente se reúne em comunidade, a gente experimenta das mais variadas emoções, tanto da ação de maneira efetiva de Deus, quanto também da ação de estarmos juntos como irmãos e desfrutarmos dessa comunhão, desse relacionamento que só pode ser vivenciado quando a gente faz parte de uma determinada comunidade. Isso daí é sensacional também. Você que está em casa, infelizmente você não consegue experimentar de maneira completa isso, né? Por isso é que serve a igreja, porque nós somos vários membros de um só corpo, e é através desse corpo, então, que Deus, na verdade, usa as pessoas, que Deus fala com a gente e que Deus faz o mover dele acontecer em meio a toda essa terra. Antes de começar, eu queria orar com você. Pai, nós somos gratos pela Tua misericórdia. A Tua palavra nos ensina que é através dela que, na verdade, nós somos perdoados, porque ela se renova a cada manhã. É através dela que nós não somos consumidos. E nós somos gratos por isso. E nessa noite quero pedir que o Senhor, na verdade, toque em nossos corações para que Tua palavra ela possa nos constranger, a fim de sairmos daqui pensando e constrangidos com a Tua palavra. Porque ela serve também para isso. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar em nossos corações, de nos apunhalar e de nos revelar de verdade quem Tu és. E de nos trazer para perto de Ti, cobertos pela graça do Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite. É o que nós Te pedimos, que Tua palavra, ela não seja pregada de maneira vã, mas que Tua palavra nos edifique, nos confronte. Em nome de Jesus, amém. Nos últimos dias, nós temos falado, na verdade, a respeito do livro de Neemias. É uma proposta de fazer uma exposição a partir desse livro, falando a respeito da edificação da igreja, edificar para o futuro, né? Então, se você tem participado de maneira assídua aqui, você tem percebido que cada pessoa que vem para esse lugar faz uma exposição de um determinado capítulo de Neemias. Então, hoje nós faremos a exposição do capítulo 8, né? Nós vamos falar a respeito do capítulo 8 de Neemias. Eu queria pedir que você abrisse já a sua Bíblia e deixasse aberto lá no livro de Neemias, porque nós vamos utilizar ele para a nossa mensagem. Então, basicamente, essa tem sido a série de mensagens a partir do livro de Neemias, tanto de manhã quanto à noite. Então, a gente tem feito essa exposição. Mas antes, queria reforçar também a mensagem que o Eli passou aqui a respeito da Semana de Reflexão Jovem. Venha, vai ser muito, mas muito gostoso ter você aqui, porque a ideia, na verdade, não é simplesmente congregar jovens, reunir jovens, mas a ideia de trazer toda a igreja e juntos, então, vamos celebrar e vamos aprender a respeito de muita coisa que tem acontecido por aí. Traga alguém, né, que você conhece. Se você trazer alguém também que não é cristão, melhor ainda. Traga alguém que não é crente, porque tenho certeza que ele vai ser impactado nessa semana que nós teremos. É de 27 a 30, reserve essa data, às 8 horas, na sala 8, o salão que fica por baixo daqui. Então você vai ser muito, mas muito abençoado. Não deixe de fazer parte. Amém? Amém? Amém. Esse amém aí, gente, tá fraco, hein? Mas bora lá fazer a leitura então. Neemias capítulo 8. Diz assim: Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei, diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e de todo o povo que ouvia com atenção a leitura do livro
da lei. Vou para o versículo 4, vou para o versículo 5. Diz: Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Josué, Bani, Serebias, Jami, Acub, Sebatai, Odias, Maezeias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo dito. Amém? A mensagem de hoje tem a ver com o avivamento, a busca pelo avivamento. E é interessante quando a gente se para pensar a respeito desse texto, você pode perceber que, na verdade, o templo já estava basicamente pronto, a reconstrução do templo já estava basicamente pronto, os muros de Jerusalém já estavam, na verdade, edificados, mas aí, então, num belo dia, eles se reúnem para, na verdade, ouvirem a respeito da lei de Deus, para eles ouvirem a respeito daquilo que Deus havia ensinado ao povo através de Moisés, para que eles relembrassem, na verdade, a respeito da instrução que Deus havia passado para eles por meio do profeta Moisés. E a partir dessa leitura, a gente consegue perceber que aconteceram coisas extraordinárias, que o povo, na verdade, se colocou em pé, glorificou a Deus através da glorificação que Esdras havia feito. Eles se alegraram, eles choraram, na verdade, eles se arrependem, eles confessam os pecados, e acontece então, na verdade, uma ação de maneira sobrenatural da parte de Deus, e a partir daquele momento existe uma alegria invadindo os corações desses hebreus que estão ali presentes, e eles começam a glorificar a Deus, eles começam a louvar a Deus, e através, na verdade, da recomendação de Neemias e de Esdras, eles saem daquele lugar e eles se espalham, na verdade, na cidade toda, e eles então vão contagiando essa alegria, e eles vão adorando e vão glorificando a Deus por causa da leitura da palavra, da leitura das palavras da lei que estavam escritas então no livro que o sacerdote Esdras acabara de ler. Isso é avivamento. Quando a gente fala sobre avivamento, normalmente o que nos vem na mente é coisas extraordinárias acontecendo, Cegos, na verdade, enxergando, coxos se levantando, na verdade, Mortos revivendo. São coisas interessantes acontecendo quando a gente fala sobre avivamento. E no meio das igrejas batistas e no meio das igrejas mais históricas, a gente pode falar sobre avivamento, às vezes é falar sobre uma coisa estranha, é falar sobre um mover completamente estranho. Isso porque na verdade, que o avivamento também tem sido banalizado, Tem pessoas buscando o avivamento através de uma campanha de 40 dias de oração. Tem pessoas buscando avivamento através de caminhadas para o Alto da Compadecida, Tem pessoas buscando avivamento através de N coisas. Então o avivamento também tem sido banalizado. Mas quando a gente fala sobre avivamento, na verdade nós estamos falando sobre a maneira sobrenatural, como Deus age. E essa ação sobrenatural de Deus, ela vai ser movida através dos corações dos homens sedentos pela busca do próprio Deus. Através de corações de homens quebrantados, de corações, na verdade, que se prostram diante da presença de Deus e reconhecem sua insuficiência e desejam, na verdade, experimentar da glória e da grandeza do próprio Deus. E muitas das vezes esse avivamento, na verdade, ele vem através da leitura da palavra. Vem através da leitura da palavra, porque a palavra de Deus, ela revela quem Deus é. A palavra de Deus, na verdade, ela mostra o caráter do próprio Deus. Ela nos ensina quem é o próprio Deus. Ela nos mostra a grandeza do próprio Deus. E ela nos ensina que nós devemos glorificá-lo todos os dias das nossas vidas. E a palavra de Deus também, ela demonstra a nossa verdadeira condição de pecadores que necessitam da redenção divina, que necessitam da ação de Deus,
que estão em constante aperfeiçoamento, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a palavra de Deus revela o nosso estado caído, pecaminoso. Por isso é que quando nós temos o contato com essa palavra nos expõe, essa palavra nos liberta, essa palavra nos apresenta a Cristo, essa palavra nos traz de volta para a presença de Deus. E a partir desse momento, nossos corações eles passam a ansiar novamente de Deus. E aí Deus vem, Ele move o lugar, Ele enche as pessoas e coisas extraordinárias começam a acontecer. As coisas extraordinárias, na verdade, são simplesmente consequências dos avivamentos que vão acontecer. As pessoas sendo curadas, as pessoas sendo libertas, é simplesmente consequência de um mover sobrenatural que acontece no íntimo do coração do indivíduo. Porque se não acontecer uma transformação no seu íntimo, para nada servem as curas, para nada servem as manifestações sobrenaturais que acontecem naquele lugar. Mas o avivamento genuíno, ele vai ser movido por meio da palavra. E quando você tem o contato com a palavra, e quando você experimenta o poder da palavra, e você percebe a sua verdadeira condição como pecador, e a partir daquele momento você dobra os seus joelhos, você se rende diante da presença de Deus, clama por Ele. A partir daí, Deus ele começa a agir de maneira sobrenatural nas nossas vidas. Não necessariamente que você vai curar alguém, não necessariamente que você vai falar em línguas estranhas, pode ser que você fale, pode ser que Deus te use para curar alguém, pode ser que alguma coisa interessante e sobrenatural aconteça, mas o verdadeiro avivamento ele vai muito além disso. É a transformação do coração do ser humano. Este é o verdadeiro avivamento. Por isso, irmãos, é que na verdade avivamento é quando nós lemos as Escrituras e nós nos arrependemos. Porque toda vez que nós lemos as Escrituras, o peso do pecado, na verdade, ele se manifesta, nós passamos a perceber o peso do nosso próprio pecado. E quando nós percebemos o peso do nosso pecado, só alguém pode nos livrar, só Cristo pode nos livrar, só Cristo pode remover esse fardo que está, na verdade, em nós. Só Cristo pode remover esse fardo que nós carregamos, porque Ele diz, na verdade, que nós precisamos ir até Ele. E Ele vai nos ajudar, removendo o nosso fardo, removendo nossa carga. E Ele nos dará um jugo, na verdade, que é leve e que é suave. E aí começa, na verdade, o verdadeiro avivamento, que quando nós lemos a palavra e entendemos, na verdade, que nós não podemos experimentar perdão nenhum se esse perdão não vier a partir de Deus, se esse perdão não for respaldado no sangue que foi derramado na cruz, se esse perdão não for, na verdade, baseado na redenção que foi feita na cruz. Então, avivamento é quando nós lemos a palavra e a palavra expõe o nosso pecado e a palavra fala que você é uma pessoa pecadora, que você é uma pessoa miserável, que pobre de mim, na verdade, que sou pecador e miserável, e eu necessito a cada dia de Deus, eu necessito da presença dEle, eu preciso dEle, porque sem Ele não existe salvação para mim, porque sem Ele não existe redenção para mim. Avivamento é isso, é quando você olha para as Escrituras e elas revelam que Deus é completamente santo, e porque sem a santidade você jamais conhecerá a Deus, e você precisa viver essa santidade, e você só vai vivê-la quando você se afasta do seu pecado, quando você se aproxima de Deus, quando você se aproxima da presença dEle. E isso é através da palavra, porque está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é avivamento. Isso é ação divina, isso é mover de Deus. Mas ao que parece é que quando nós pedimos, na verdade, avivamento, a gente pede que Deus se manifeste, pede que Deus se revela, pede que Deus faça coisas acontecerem, que Deus me cure, que Deus me dê um novo emprego, né? Você vem aqui e traz alguma coisa para a gente orar por ela, talvez Deus vai te curar, talvez Deus vai
te abençoar, alguma coisa, mas isso não é avivamento. Porque sem leitura da palavra, não haverá avivamento. E o que aconteceu com eles? Eles estavam reunidos. Esdras pegou o livro da lei e ele começou a glorificar a Deus. E quando ele leu o livro da lei, as pessoas entenderam a respeito da mensagem que Deus havia dado ao profeta Moisés, eles choraram, eles se comoveram. E eles se sentiram, na verdade, indignos. E eles pediram a presença de Deus. E eles pediram misericórdia, clemência, para que Deus perdoasse os pecados deles. E para que Deus visitasse eles novamente. Eles lembraram daquilo que Deus havia feito no passado, de como Deus havia lhes tirado do Egito, de como Deus havia lhes protegido no deserto, de como Deus havia lhes alimentado através do maná, de como Deus tinha suprido todas as necessidades dele e de como naquele exato momento, por causa da rebelião, por causa do pecado, eles estavam completamente desamparados por Deus. Eles se lembraram de que a condição em que eles estavam só foi possível através da maneira paulatina como eles foram se afastando de Deus. E aí eles se arrependeram, eles choraram, rasgaram suas vestes, se prostraram e pediram novamente para que Deus os visitasse. E Deus os visitou. E uma alegria invadiu o coração daquele povo. E uma alegria inexplicável invadiu a mente daquele povo. E eles começaram a sorrir. E eles começaram a festejar. Imagine aqueles caras, que mal tinha uma pasta de dente Colgate para eles, e quando todo mundo começou a sorrir naquele lugar, e aí aquele perfume invadiu aquele lugar, mas isso não os conteve, isso não fez com que eles não deixassem de mostrar aqueles dentes amarelos. Eles se alegraram na presença de Deus, porque Deus estava renovando o coração deles. Porque Deus estava os visitando. E eles haviam se lembrado de tudo aquilo que Deus havia feito para eles no passado. E a gente murmura. E a gente mal se lembra da grandeza de Deus. Mal se lembra daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Mal se lembra das ações que Deus tem feito em nós. Mal se lembra do cuidado que Deus tem feito em nós. Do zelo que Ele tem por nós. Porque nós não lemos a palavra, porque nós não lemos as escrituras. Porque toda vez que você lê a palavra, ela vai revelar o próprio Deus. E avivamento é quando você lê a palavra e você continua vivendo na palavra. É isso que aconteceu com eles. No dia seguinte, eles se reuniram de novo. E os líderes ficaram lá explicando a palavra, lendo a palavra. E olha que Esdras leu desde manhã até o meio-dia, que aparentemente são 6 ou 4 horas de tempo em que ele leu o livro da lei. E vocês e nós, com 30 minutos de sermão, a gente já está aqui dormindo, já está olhando para o relógio, já está reclamando, olha para o cronômetro lá atrás, que horas é que esse menino vai acabar, que horas é que esse pastor vai acabar, porque eu quero ir para casa. Eles ficaram ouvindo a palavra durante 6 horas aproximadamente. Mas o coração deles desejava pela palavra, ardia pela palavra, porque a palavra revelava o próprio Deus, porque a palavra manifestava o próprio Deus, porque a palavra falava a respeito do próprio Deus. Eu me lembro quando eu me converti, naquele dia cheguei na minha casa, tinha 14 anos, e eu me tranquei no quarto e eu li a Bíblia. Eu me lembro, na verdade, que eu li o livro de Apocalipse inteiro. Eu sou diferente de vocês, eu comecei lendo o livro de Apocalipse. Eu li, e eu tenho as minhas anotações até hoje. Claro que não concordo com muita coisa que eu escrevi hoje. Mas eu me lembro que era gostoso estar no quarto.
Minha tia foi me chamar, eu não queria comer, levou a comida para mim lá e eu estava lendo as Escrituras e continuou. Durante 6 meses eu consegui ler as Escrituras todas. Aí saí de Apocalipse e fui para Gênesis. E aí eu comecei a ler de novo. E Deus foi falando ao meu coração. E a cada dia que eu mergulhava nas Escrituras, Ele falava no meu coração. E eu falo que muito do que sei hoje a respeito dele não aprendi no seminário. 90% do que eu sei não aprendi na faculdade de teologia. Aprendi naquele quarto, sentado, lendo as Escrituras. E toda vez que eu me deparo com as Escrituras e leio, Deus, Ele fala ao meu coração. Porque as Escrituras falam a respeito do próprio Deus. Porque João fala que no princípio era aquele que é a palavra, e essa palavra era Deus, e essa palavra se fez carne, e essa palavra habitou entre nós, e essa palavra é a luz dos homens, para a salvação dos homens. Está falando a respeito de Jesus, que é a palavra de Deus. Toda vez que você se depara com a palavra, você está se deparando com o próprio Deus. Cristo é a palavra de Deus. Enquanto Deus falava, haja luz, haja dia, a palavra que saía da boca de Deus era Cristo, fazendo as coisas acontecerem. E Ele é a palavra revelada. E toda vez que nós temos o encontro com as Escrituras, Ele, Cristo, como a palavra e com a sua palavra, Ele nos traz de volta para Deus. Isso é avivamento. É quando a gente continua vivendo na palavra. Mas infelizmente, essa vida louca que a gente vive, há tempos atrás escrevi um texto que falava sobre essa vida em velocidade máxima que a gente vive. A gente não tem tempo para nada, mas ao mesmo tempo a gente tem tempo para tudo. Mas o para nada que nós não temos tempo é simplesmente para Deus. A gente não tem tempo para orar, a gente não tem tempo para ler as Escrituras. Como é que Deus vai falar contigo? Como é que Deus vai transformar a sua vida? Como é que Deus vai se manifestar para você? Como é que Deus vai te usar? Como é que você vai cumprir a ordem de Cristo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho? Ou você pensa que essa ordem é simplesmente para mim, é simplesmente para os outros pastores? É para você, para todos nós, que fomos salvos e resgatados por Cristo. Como é que você vai abençoar a vida do seu irmão, se mal você é abençoado pela palavra? Como é que você vai alimentar o seu irmão se você não se alimenta na palavra? Se você está completamente vazio, por isso é que você vem para cá todo domingo, porque aqui é a única oportunidade que você tem para ler as Escrituras. E durante a semana você não abre as Escrituras. E aí você vem para esse lugar no domingo para você sentir bem com a sua própria consciência, e no outro domingo você vem porque é o único momento que você tem para ouvir de Deus. Mas não é para isso que Cristo nos libertou. Esse lugar é para a gente desfrutar da comunhão e também ouvirmos, mas é no nosso lugar secreto, é naquele momento de solitude em que a gente vai para Deus. Com as nossas próprias pernas, com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio ser. E isso é através da palavra. Por isso é que a gente encontra um monte de cristãos vazios, sendo levados por qualquer doutrina, por qualquer vento, por qualquer manifestação estranha, porque nós não conhecemos a palavra. E aí a gente vê pessoas que estão há muito tempo na igreja, mas eles não conhecem a palavra. Como o autor de Hebreus diz, quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra. E estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal.
O autor de Hebreus está dizendo isso. Gente, vocês ainda são crianças. A essa altura, vocês seriam mestres, vocês estariam ensinando a outros a respeito da palavra. Mas olha para vocês. Está com 40, mas ainda é bebê de 2 anos. Fala gugu gagá a respeito da palavra. Não sabe falar a respeito do seu próprio Deus, do seu próprio Pai. Porque você é uma criança, ainda não cresceu. Está se alimentando de leite, ao passo que você estaria comendo uma picanha essa hora. O autor de Hebreus está dizendo, gente, acorda, vocês se tornaram lentos. Porque realmente, nós não aprendemos a respeito das Escrituras. Por isso é que precisamos de pessoas que nos ensinem constantemente. Porque, na verdade, as pessoas deixaram de aprender a respeito de Deus por meio das Escrituras. E quando isso acontece, elas se tornam crianças. O problema não está em ser criança, porque Jesus fala aqui das crianças é o reino dos céus. O problema está em não aprender, porque a criança ela vai crescendo a cada dia. Mas o problema está em você permanecer estagnado no mesmo lugar. Dos 20, dos 10 anos, dos 5 anos, dos 30 anos que você se converteu. E você não sai do mesmo lugar. Aí está o problema. Não é no simples fato de ser criança. Porque as crianças aprendem. Porque nas crianças é revelado o mistério de Deus. As crianças se arrependem. As crianças fazem perguntas interessantes. Mas nós não crescemos. E não conhecemos a verdade a respeito de Deus. Por isso é que nós estamos tomando leite ainda. Por isso é que você vive na dependência dos outros. É que você necessita que os outros te ensinem constantemente. E você não consegue caminhar com as suas próprias pernas. E você pede avivamento por causa do testemunho do irmão. Nossa, que testemunho legal, Deus usou o irmão para curar. Nossa, que testemunho legal. Mas você não deve viver na sombra do testemunho do seu próximo. Você deve saber que assim como ele foi usado, você está aqui para ser usado por Deus. Ele te resgatou para ser usado, ele te resgatou para ser útil. Não te resgatou para você simplesmente apreciar o testemunho dos outros. Te resgatou para ser protagonista também. Para você experimentar da graça, do amor. Para você experimentar da glória dele. Para isso nós fomos resgatados. Para testemunhar esse amor, para testemunhar isso ao mundo que está completamente perdido. Mas a gente não cresce. Por isso, que avivamento é ler a palavra e ser impulsionado por ela, como revelação do próprio Deus. E toda vez que você vá para a palavra, você encontrará Deus. E Ele falará com você. E Ele vai te transformar. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória, de novidade em novidade. Porque nós estamos sendo transformados dia após dia. E a vontade de Deus é que cheguemos à estatura de homem perfeito, à estatura de Cristo, à imagem de Cristo. E Paulo vai falar, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E isso é por meio da palavra. As pessoas vão olhar para nós e vão perceber Cristo na nossa vida. E quando a gente olha para a palavra e ela nos revela o próprio Deus, e quando nós vamos sendo apresentados a Deus por meio da palavra e vamos caminhando com Ele por meio da palavra, nós vamos nos parecer com Ele todos os dias das nossas vidas. Foi isso que aconteceu com os discípulos. As pessoas em Antioquia chegaram para eles e olharam para eles. Nossa, esses daí são cristãos porque eles andam como Cristo, eles falam como Cristo, eles se parecem com Cristo. Porque eles tinham as mesmas atitudes que Cristo, eles tinham o mesmo estilo de vida que Cristo. 3 anos foram suficientes para eles se parecerem com Cristo. Mas eu e vocês, que vivemos há muitos e muitos anos, nós não conseguimos nos parecer com Ele. Reza a lenda, e eu vou saber isso a partir de dezembro que vou casar, que quando você casa com alguém, na medida que você vai convivendo com ele, você se parece com essa pessoa.
os costumes, os hábitos, e algumas pessoas até o rosto se parece. Chega, nossa, são irmão? Não, minha esposa. E quando a Bíblia fala a respeito de relacionamento com Deus, quando a Bíblia fala que nós conhecemos a Deus diariamente, no Antigo Testamento a expressão conhecer denota relacionamento íntimo, relacionamentos sexuais, intimidade. Ou seja, existe no outro coisas que só você conhece, só na intimidade se conhece. Então quando a Bíblia está falando sobre relacionamento com Deus, ela está falando sobre intimidade, sobre coisas que você conhece a respeito do seu Deus e coisas que Ele conhece a respeito de você. E essa intimidade só vai acontecendo na medida que você vai caminhar com Ele. E Ele vai te moldar, e você vai se parecer com Ele. E as pessoas vão olhar para a sua expressão e vão enxergar a imagem de Deus imprensa na sua vida. Isso é através das Escrituras. Já chegaram para você e perguntaram para você, você é crente? Não porque você falou besteira. Não porque você falou paz do Senhor, fogo puro, e aí o cara já está chamando o bombeiro para apagar o fogo. Não que você falou isso, mas só o fato de a pessoa olhar para você, ela encontra paz, ela encontra alegria, ela encontra graça, ela encontra algo em você que em nenhum lugar do mundo vai encontrar, que imaginar nenhum conseguiria fazer. Só Deus pode trazer isso para a gente. E só é possível através do relacionamento que nós temos com Ele por meio da palavra. Por isso é que os discípulos, no caminho de Emaús, quando Jesus estava pronto para subir aos céus, Ele encontrou os discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24, você pode abrir sua Bíblia. Lucas 24, eu vou ler a partir do versículo 17. E perguntou-lhe, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, sacerdotes, nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres lhes tinham dito, mas não viram. Então ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximar-se do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos pulsava e nos expunha as Escrituras? Voltaram-se imediatamente para Jerusalém.
Ali encontraram os 11 e reunidos com eles, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Mas o interessante é do versículo 32, que diz: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras. O que mostra, na verdade, que quando você lê a palavra, essa palavra ela queima ao seu coração. A palavra que revela o próprio Deus, ela queima o nosso coração. Ela arde em nosso coração. E era isso que eles falavam. Não ardia o nosso coração quando ele falava a respeito das Escrituras, quando ele nos ensinava. Mas, infelizmente, hoje, nossos corações ardem por qualquer coisa menos pela palavra. Nossos corações ardem por tudo que existe nesse mundo, menos pela palavra. Mas avivamento é quando a gente lê a palavra, e essa palavra impulsiona nossos corações, e essa palavra revela o próprio Deus, de tal maneira que essa palavra arda em nossos corações. Isso é avivamento. E a partir daí, nós vamos sendo transformados dia após dia, de glória em glória e de novidade em novidade. E nós vamos nos parecendo a cada dia com Deus. Por isso, nós precisamos ter interesse pela palavra. Nós precisamos dar um lugar especial na palavra. Nós precisamos adorar a Deus motivados pela palavra. E nós precisamos nos emocionar com a palavra. Nossos corações eles estão cauterizados pelo pecado, estão completamente endurecidos. Por isso é que nós não temos nos emocionado com a palavra. Não temos percebido o quão Ele está perto de nós e o quão Ele deseja nos usar para encandecer esse mundo, para incendiar esse mundo, para que esse mundo saiba que Ele ressuscitou e Ele vive para todo sempre. Amém? Que você pense a respeito disso durante a semana. Que você medite nisso. Que seu coração seja impactado com isso. E avivamento é quando você tem um encontro com a palavra. E essa palavra vai transformando o seu coração. E essa palavra vai te revelando a cada dia quem Deus é. Eu queria fazer um desafio para você. Que você mandasse uma mensagem. Eu fiz esse desafio ontem, nos jovens. E na medida que eu estava vindo para cá, e eu fui orando, e Deus insistiu que eu fizesse esse mesmo desafio com vocês. Que você pegasse seu celular, quando você sair daqui, e você mandasse uma mensagem para 5 pessoas que você gostaria que estivessem nesse lugar, falando quão elas são importantes para Deus e como Deus ama essas pessoas. Esse é o desafio que eu faço para você. Deus te abençoe.